Olá, eu sou Silvana Frota e está começando mais um programa Mulheres no Parlamento. O programa desta semana vai trazer para você importantes informações sobre as eleições deste ano, que será uma das mais importantes, porque vai eleger, além do presidente da República, os governadores nos 27 estados do país, alguns senadores, deputados estaduais e federais. No caso do Ceará, temos 4 candidatos ao governo do estado, 4 candidatos ao Senado e 867 candidatos a deputados federais e estaduais, sendo apenas uma vaga para o Senado, 22 vagas para a Câmara Federal e 46 vagas para a Assembleia Legislativa. Todos eles vão disputar o voto de pelo menos 6.271.553 eleitores. Vamos receber no nosso programa 2 mulheres. A coordenadora das eleições junto ao TRE, Edna Saboia, e a secretária judiciária do TRE, Orleanes Cavalcante. Vamos saber delas o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral, inclusive sobre o número de mulheres que são candidatas. Na sequência da programação, vamos receber também a prefeita de Camusim, Mônica Aguiar, que vai nos falar dos projetos de sua gestão nas áreas de saúde, educação, pesca, turismo e atração de novos investimentos. E no quadro Elas São Notícias, informações sobre mulheres que são destaque no cenário estadual. Aguarde só um instante e nós voltaremos. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Olá, estamos de volta com o quadro Conversa de Mulher, recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Assembleia 2 mulheres que fazem parte da equipe do TRE. Aliás, a presidente do TRE também é uma mulher, a desembargadora Iracema do Vale, a quem nós já convidamos para também participar do nosso programa. Nós temos certeza que um dia a desembargadora atenderá o nosso pedido. Hoje estão aqui conosco a coordenadora das eleições, aqui ao meu lado direito, Edna Saboia, e a secretária judiciária do TRE, doutora Orleanes Cavalcante, 2 mulheres que têm uma atuação destacada lá no Tribunal Regional Eleitoral. E é por isso que nós a convidamos para vir aqui debater conosco, trazer informações importantes para o nosso telespectador sobre as eleições de 2014. Uma das eleições mais importantes, do nosso país, onde votarão cerca de 6 milhões de eleitores. Doutora Edna Saboia, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada também, doutora Orleanes. Nós começamos, doutora Orleanes, doutora Edna, sabendo como estão os preparativos para as eleições de 2014. Já está tudo pronto? Claro que ainda falta um tempinho aí, 3 meses, Mas como é que estão os trabalhos lá no TRE? Com certeza muito acelerado. Muito acelerado, e podemos dizer que 70% das atividades já foram concluídas e realmente quando termina um pleito, nós iniciamos um outro já com a avaliação das eleições e o TRE não para. E nós estamos hoje treinando a equipe, convocando mesários, preparando as urnas eletrônicas, montando toda uma estrutura para que o eleitor, no dia da eleição, possa ter um pleito seguro e transparente. Eu acabei de falar que nós vamos ter mais de 6 milhões de eleitores nestas eleições, mas a senhora poderia destacar melhor os números com relação aos novos eleitores, inclusive que houve um aumento em alguns municípios e diminuição em outros.
Nós ultrapassamos a marca de 6 milhões de eleitores, são 6.270.000 eleitores. Também tivemos um aumento grande no número de sessões eleitorais, nós ultrapassamos 20 mil sessões, isso quer dizer que são 20 mil sessões, são 80 mil mesários sendo convocados para atuar no dia da eleição, né? Uma equipe bem maior, porque a cada sessão eleitoral nós convocamos 4 mesários e tivemos esse aumento, mas também em municípios que passaram pelo recadastramento biométrico, tivemos perda de eleitores. Isso devido ao cancelamento, porque o eleitor no recadastramento biométrico ele era convocado, ele não comparecendo, seu título era cancelado. E aí nós tivemos uma baixa em alguns municípios. Ok, daqui a pouco nós vamos retomar esse assunto, porque eu até coletei os municípios onde houve um maior número e um menor número de eleitores, e a explicação está aí, foi a biometria, né? Foi a biometria. Foi muito bom. Doutora Oleane, são 4 candidatos a cargos de governador, né? Quais são os outros cargos, né, que serão disputados nesta eleição e quantos candidatos estão disputando, principalmente a deputado estadual e federal, né, que eu acredito que seja o maior número? O tribunal recebeu este ano 875 pedidos de registro de candidaturas. Entre os pedidos chamados de DRAP, que é do partido ou coligação, que são os processos principais, e dos candidatos para governador, senador, que são as candidaturas majoritárias, deputado federal e estadual, que são as candidaturas proporcionais. Deste número, o tribunal já julgou 426 pedidos de registro até agora. Isso é um número muito expressivo, devido a uma alteração que houve no Tribunal Regional, na verdade no regimento interno, possibilitando as decisões monocráticas, que até a eleição passada, até a eleição geral passada, todos os pedidos de registro eram julgados pela Corte, o tribunal que julgava todos os pedidos de registro. Agora, os próprios juízes relatores vão julgando monocraticamente. Isso então, deu uma celeridade, sim, não é? sem dúvida. Agora mesmo, quando eu estou falando aqui no programa, processos estão sendo julgados no tribunal, tanto na corte, como já deve ter aumentado o número de decisões monocráticas. Inclusive, a desembargadora Iracema Vale não pôde comparecer a esta entrevista porque ela está presidindo, neste momento, a sessão de julgamento dos pedidos de registro de candidaturas no tribunal. Então, para se ter uma ideia, o nosso calendário está até domingo, todos os dias com sessão iniciando às 14 horas, para que possamos cumprir o prazo de 5 de agosto para julgar todos esses processos. Ok, está em cima, né? Falta Sim. praticamente menos de 10 dias, não é Exato. isso? Doutora Leandro, e estão ocorrendo muitas impugnações também em relação até o outro pleito? A senhora poderia até fazer uma análise. Sim, este ano nós recebemos 30 impugnações, dentre aquelas formuladas pelo Ministério Público e formuladas por coligações e candidatos. Porque os legitimados para impugnar as candidaturas são o Ministério Público, candidatos, outras coligações e partidos. Então, ao todo, nós tivemos 30 impugnações. Na eleição de 2010, foram 43 impugnações. E por que esse número se reduziu? Porque em 2010 foi o primeiro ano da lei da ficha limpa. Depois, o STF entendeu que essa lei só seria aplicada a partir de 2012. Mas o tribunal, naquela época, já havia adotado a lei da ficha limpa e julgado as impugnações, inclusive indeferindo registros com base na lei da ficha limpa, né, que é a lei 135. A maioria dos indeferimentos são com relação a isso ou não? Sim, e também por ausência de quitação eleitoral, devido a não pagamento ou parcelamento de multas até a formalização do pedido de registro de candidatura. Então, aquele candidato que tinha multas até das eleições de 2012 e que até o dia 5 de julho ele não havia efetuado o pagamento dessas multas ou parcelamento na própria Justiça Eleitoral ou junto à Procuradoria da Fazenda Nacional,
esses pedidos de registro estão sendo indeferidos pelo tribunal por não atender o preceito legal. Ok. E agora uma pergunta que não quer calar, já que se trata de um programa de mulheres, né? Quantas mulheres estão concorrendo nestas eleições? A senhora já tem esse número? Até agora estão registradas 289 mulheres, candidaturas femininas. Mas esse número pode aumentar, porque até o dia 6 de agosto a legislação prevê a entrada de pedidos de vagas remanescentes. Os partidos e coligações têm um número máximo de candidaturas a registrar junto ao TRE. Se até o dia 5 de julho eles não apresentaram o máximo de candidaturas que poderia ser permitido pela lei, então até o dia 6 de agosto eles podem fazer essa complementação, que são as vagas remanescentes. Então é possível que o número de candidaturas femininas aumente. Muito importante também, um dado acerca disso, é o percentual de sexo exigido pela lei. Né? A Lei 9.504 e a resolução que disciplina o registro de candidaturas para essa eleição, a 23.405, traz a obrigatoriedade dos partidos e coligações lançarem candidaturas femininas em 30%, no mínimo, daquelas do total apresentado. Não é do número de vagas permitido, é do total apresentado. Total. Inclusive, nós temos 2 coligações prestes a serem indeferidas por desobedecerem esse percentual. Então, já foram diligenciadas para que suprisse essas candidaturas femininas em falta, mas se elas não regularizarem, elas serão indeferidas. E o indeferimento de uma coligação implica no indeferimento de todos os candidatos, sejam masculinos, sejam femininas, vinculadas àquela coligação. Então, para que você tenha uma ideia, de uma dessas coligações são 66 candidatos, da outra 48 candidatos, que serão indeferidos sem nem serem analisados os seus próprios pedidos, por a coligação não ter atendido esse percentual de sexo, apesar de terem sido diligenciados. Muito bem, parabéns aí à Justiça, ao TRE, né, por fazendo justiça com as mulheres, porque realmente todas as mulheres que a gente traz aqui para debater sempre colocam essa questão, né, a dificuldade, e muitas vezes o nome delas é feito o registro, mas na realidade elas não disputam, elas não recebem recursos para suprirem as suas candidaturas e acabam ficando só com um nome registrado. O TRE tem tomado cuidado em relação a isso também. Que punições poderão ocorrer caso sejam denunciados ou detectados esse tipo de atitude? O Ministério Público já se manifestou publicamente de estar atento às candidaturas ditas fantasmas. São aquelas candidaturas lançadas pelos partidos e coligações apenas para compor esse percentual de 30%, mas sem nenhum apoio, nenhuma legitimidade dada pelo partido ou coligação. É importante lembrar que uma parcela do fundo partidário recebido pelos partidos é destinada à promoção das candidaturas femininas. Inclusive o TSE fez, não é isso, Edna, também? Você pode também opinar sobre isso, que você, como mulher também, não é? Fez uma campanha muito correta, muito importante, né? Favorecendo as candidaturas femininas, até incentivando as candidaturas femininas, que a gente sabe que a mulher, para ser candidata, além de ter o machismo, né, por trás de toda essa visão, ela sofre essa outra questão de só aparecer como candidaturas fantasmas. Como você acabou de falar, candidaturas. A intenção até do TSE era de promover, era de divulgar e de promover para garantir essa participação, até por conta da resolução que exige esse percentual, né? Então, inclusive, aumentou muito a participação, são mais de 25 mil candidaturas em todo o país e houve um aumento aí de 40% no número de candidatas sexo feminino. Muito bem, ótimo saber E disso. muitas vezes os partidos e coligações afirmam que não existem mulheres interessadas na política. E nós temos que ter uma certeza de que isso não é verdade.
a participação da mulher em todos os setores tem aumentado. Inclusive em alguns setores que eram assim, redutos masculinos, como por exemplo o futebol. Né? Então hoje nós vemos mulheres comentaristas, nós vemos mulheres que estão à frente dos tribunais. E sem deixar a desejar. Sem deixar. Na construção civil Na também. construção civil. Com certeza. E a nossa presidente, a desembargadora Iracema do Vale, representando as mulheres, né, líderes de tribunais e de outros grandes setores da sociedade, revela exatamente isso, né, que a mulher está pronta para exercer qualquer cargo. Muitas vezes o que precisa é apenas essa abertura, uma promoção, o incentivo. O incentivo, com certeza. Doutora Edna, quais são assim, as principais novidades que a gente pode passar para o nosso telespectador sobre esse pleito, né, de 2014? Bom, por se tratar de um pleito geral, não é novidade em pleito geral, mas nós termos passado por um pleito municipal, nós temos o voto em trânsito. O voto em trânsito é a possibilidade do eleitor que, estando fora do seu domicílio eleitoral, sabendo que vai estar fora do seu domicílio eleitoral, no primeiro e ou segundo turno, ele peça uma transferência provisória do seu domicílio e tem a possibilidade de, no dia da eleição, votar para presidente da República. O prazo está em andamento. Mas só pode votar para prefeito, deixar bem claro. Só pode para presidente da República. Teve início, as inscrições tiveram início no dia 15 de julho, o prazo é até 21 de agosto, então qualquer eleitor do país pode comparecer em qualquer cartório eleitoral e solicitar essa transferência. No dia da eleição, ele comparece a esse local. E que locais são esses que já estão cadastrados no nosso site, no sistema do cadastro? São as capitais de todo o país e as cidades com mais de 200 mil eleitores. No caso do Ceará, nós temos 13 locais em Fortaleza e 2 locais em Caucaia, porque o município de Caucaia, que é a novidade, atingiu 200 mil eleitores e agora também tem local de voto em trânsito. Na verdade, essa é a grande novidade com relação ao dia da votação. E com relação à biometria, né? Porque gostaria que a senhora explicasse melhor como é que funcionou, que acabou detectando mais e menos eleitores em algumas cidades, né? Bom, o recadastramento biométrico, em que o eleitor é convocado a comparecer à Justiça Eleitoral, comparecer ao carteiro eleitoral, se recadastrar, colher impressões digitais, tirar a foto, assinatura digital. Nós fizemos, o projeto piloto aqui no estado do Ceará foi no município do Eusébio em 2009. Então, todo eleitor do Eusébio foi convocado para fazer esse recadastramento. Para 2012, nós não tivemos mudança. Para 2014, foi feito o recadastramento de mais 7 municípios. Juazeiro do Norte, Aquiraz, Sobral, Forquilha e Alcântaras, Crateús e Ipaporanga. Com certeza, todos esses municípios, eles diminuíram seu eleitorado, porque o eleitor, ele era obrigado a comparecer e não comparecendo no prazo, seu título era cancelado. Foi cancelado e ele não vai poder votar nas eleições de 2014. E o que ele pode fazer? Não pode justificar, porque ele perdeu esse prazo e ele deve... Foi dado um prazo de quanto tempo? Foi dado um prazo. Nós iniciamos o recadastramento por volta do mês de março de 2013 e se estendeu até dezembro. Porque isso vai prejudicar muitas pessoas, isso com certeza, né? vai até prejudicar. Funcionários que são obrigados é obrigado a votar e tem as sanções pelo fato de não votar ou não justificar. É uma coisa ele muito não vai grave. poder justificar. E o que ele deve fazer? Após o pleito, quando o cadastro reabrir... Não tem mais nenhum jeito agora, antes do pleito? Não tem mais, o cadastro já está... É uma justificativa, eu me submeti a uma cirurgia, eu estava viajando para o exterior, não, nada? Ele teve o prazo durante todo esse ano para comparecer, não compareceu... Foi o ano inteiro? Ele teve o ano todo para então comparecer. Não compareceu, e aí nós tivemos 80 mil eleitores, cerca de 80 mil eleitores desses 7 municípios com o título cancelado. E por que esse eleitor não compareceu? Ele podia estar num outro domicílio, mas ele também poderia ter feito a transferência. E ele deve comparecer quando o cadastro reabrir, na primeira quinzena de novembro, e regularizar a situação pagando a multa. Pagando a multa. Quanto é essa multa? A multa é arbitrada pelo juiz eleitoral, então aí vai depender de cada cartório eleitoral. Mas é em torno, por não ter votado... Cada cabeça uma 3,50. sentença, hein? Vamos ver o juiz aí o que vai
arbitrar. Arbitrar, né? Edna, eu também andei pesquisando muito sobre isso para poder conversar com vocês, não é? Entender melhor tudo. E eu vi que também, por conta da biometria, alguns municípios tiveram aumento de eleitores. Que foi o caso, por exemplo, de Fortaleza, né? Que talvez, não sei se foi pela biometria, mas foi pelo número... Nós não fizemos recadastramento ainda em Fortaleza, né? Nós estamos o TRE está planejando a próxima fase. Tá mas geralmente os municípios que aumentam são municípios... Fortaleza da região metropolitana, são municípios grandes. Aumentou também. Calcaia aumentou, 10,6 mil. Ultrapassou 200 mil, mas por quê? Maracanaú também aumentou. São cidades grandes, é onde tem um maior número. Geralmente onde diminui são municípios pequenos que o eleitor procura um outro município por conta de emprego, uma situação melhor de vida, então, condição melhor. Retificando um pouco o que eu havia conversado com a Edna, não foi por conta da biometria, sim por conta realmente do maior número de eleitores, né? Municípios com maior perda de eleitores. Juazeiro do Norte perdeu 17,8 mil eleitores. Sobral perdeu 10,8 mil eleitores. Crateús, 7,9 mil eleitores. Ipaporanga perdeu 2,3 mil eleitores. Forquilha, 1,9 mil eleitores. Alcântara, 1,1 eleitores. Aquiraz, 384 eleitores. Cariús, 180. Potengi, 165. E Aurora perdeu 158 eleitores. Agora vamos ver os municípios com maior aumento de eleitores. Fortaleza tem mais 45.600 eleitores. Calcaia, 10,6 mil eleitores. Maracanaú, 5,2 mil eleitores. Itapipoca, 2,6 mil. Eusébio, 2.400 eleitores. Horizonte, 2.300 eleitores. Pacajus, 2.006 eleitores. Crato, 1.900 eleitores. Cascavel, 1.800 eleitores. E Tianguá, 1.600 eleitores. Agora, um assunto muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês também, telespectadores, é que o TRE divulgou, né, através de um folder bem informativo, o que é permitido, o que não é e o que é proibido nas eleições. Eu recomendo, né, isso não só para o eleitor como um todo, as pessoas que trabalham, os próprios os candidatos, imprensa, então é trivial, né? Isso aqui tem os candidatos, o que é permitido na propaganda eleitoral. E para facilitar melhor essa compreensão, eu listei aqui, junto com a doutora Edna e a doutora Orleanes, alguns temas que poderão ajudar a você a compreender melhor o que pode e o que não pode. Por exemplo, carro de som, né? Pode, não é carro de som, mas em que horário? Sim, é possível a utilização de carro de som, de alto-falantes, mas desde que atenda o permitido na lei, que é a utilização de 8 às 22 horas. Ultrapassado esse período, é passível de uma representação e normalmente as multas são bem pesadas. E tem também a altura, o som, o volume do som, não é isso, sim, essa questão do som e não só Agora é difícil, não é essa fiscalização? O tribunal, ele fez um convênio com a ASEMAN, que permite que técnicos, eles meçam com o decibelímetro a altura desse som. E ultrapassado o volume permitido pela lei, e não só a questão do volume, mas também tem que respeitar a distância de alguns locais. Por exemplo, igrejas, escolas, hospitais, órgãos públicos, tem que respeitar a distância de 200 metros. Ok. Então vamos agora para a panfletagem. É possível a panfletagem, que são chamados santinhos, desde que nestes santinhos não esteja agregado nenhum benefício para o eleitor. É muito recorrente a pergunta se é possível fazer o panfleto, o santinho, com um calendário no verso. Não é permitido. Por quê? Porque esse calendário,
ele representa um benefício para o eleitor. Então, esse calendário já... Nem o calendário não pode? Que benefício para o eleitor? É de utilização. O eleitor e a oração vai ser... pode uma oração? De jeito nenhum. Também é também considerado um benefício para o eleitor. Vejam aí, telespectador, o que pode e o que não pode. Então, é permitido apenas a propaganda do candidato. Qualquer benefício vinculado a esta propaganda é proibido. Porque com o nome santinho, de repente uma oração, não é? Não custava nada ter uma oração, mas não é possível, né? Não, porque o santo aí não é o candidato. Não é o candidato. Só para a gente, né, descontrair mais um pouco. E com relação ao showmício e ao comício? O showmício, ele é caracterizado pela contratação de artistas. E que a gente via nas eleições passadas, contratava pessoas famosas para estarem ali em cima dos trios. Com certeza chama mais atenção. Com certeza chama atenção. Público. Então, o showmício é proibido. É possível, é permitido pela lei, o comício e a utilização do trio elétrico. Desde que também Mas atenda... Mas aí se o trio elétrico for da Ivete Sangalo, como aí faz? Aí já caracteriza o showmício. Porque é o trio sem o artista. Sem o artista. Mas se tiver... Não pode ter o nome Ivete Sangalo. Não pode. Não pode. Porque aí já pode caracterizar uma promoção com a cantora. A cantora. Doutora Oleandro, outra coisa. O humorista candidato, ele pode fazer seus shows? A lógica da lei é que o candidato ele não fique desprovido do seu sustento durante o período de campanha. Então, nós temos, em regra, 3 meses de campanha. Se houvesse a proibição do humorista, do artista, de exercer a sua atividade laboral, estaria-se, na verdade, proibindo o próprio exercício do seu direito político de ser votado. Ele podia até requerer isso, Exato. Né? Ele pode sim exercer a sua profissão. Desde aí é que vem a parte do proibido. É permitido? Sim. E o que é proibido, então? É proibido ele se lançar candidato durante o show. Fazer menção à sua candidatura, pedido de voto, dizer o seu número. Então, ele pode exercer a sua atividade profissional desde que desvinculado da sua candidatura. Ok, está aí explicado. Com relação à nossa casa, que é a Assembleia Legislativa, né, nós temos os pronunciamentos dos senhores deputados no plenário. Isso é perfeitamente possível, tanto aqui como na Câmara Municipal. Sim, porque esse pronunciamento, ele é dado isonomia a todos os parlamentares. Inclusive a transmissão pela TV, pelas TVs. Sim, porque aí há isonomia para todos os parlamentares. Não há pedido de voto, não há referência, desde que não haja pedido de voto, nem referência à candidatura. Então, é possível até porque há uma isonomia para todos os parlamentares. Já um programa específico, por exemplo, no nosso caso, um programa de mulheres, eu não poderia abordar com uma deputada, conversar com ela como estou conversando com vocês aqui. A questão do programa aqui da Silvana Frota é que estariam excluídos os homens. E o tratamento tem que ser isonômico, tanto para um candidato como para outros. Se os programas permitirem a participação igualitária isonômica dos candidatos, é possível, que aí gera o debate que é saudável para a sociedade, para o esclarecimento do eleitor. O que não é possível é a promoção de um candidato. E os debates? Os debates igualitariamente. Todos sendo convidados e dando a oportunidade da participação de todos. Podem ser individualmente, com o dia e hora marcada para cada um, ou coletivamente? Desde que seja dado um tratamento isonômico. Sim. E com relação a revistas e jornais, como pode ser a participação do candidato divulgando sua campanha política? A propaganda nos jornais, pela legislação, é possível desde que ocupe 1/8 apenas da página, em 10 inserções por veículo.
Então, é possível. Na revista ou tabloide, que é aquele jornal num tamanho menor, já pode em 1/4 de página. Então, é possível também. Mas se você fizer um candidato publica e o outro não... Nesses casos, essa propaganda ela é paga. Ela é paga, Ela é exato. paga. Então, não existe proibição de Não. um entrar e o outro não? Não, Ok. desde que atenda esses limites, Esses de limites, de um 1/4. oitavo para o jornal, 1/4 para revistas e tabloides e, no máximo, 10 inserções, 10 veiculações ali daquela propaganda por veículo de comunicação. Eu não sei se isso seria com a doutora Orleans ou com a doutora Edna, mas o caso das pesquisas, né? As pesquisas nós já tivemos uma primeira pesquisa de opinião pública. Essa pesquisa tem que ser registrada. Eu gostaria que você explicasse melhor como é que funciona esse instrumento da pesquisa, porque ele realmente induz muito o eleitor a votar, né? E até quando poderá ser feita a pesquisa? As pesquisas, elas devem estar registradas no Tribunal Regional Eleitoral. E há critérios técnicos previstos na resolução para que as empresas contratadas adotem. E qualquer descumprimento ou desvirtuamento desse instrumento de pesquisa, é possível que aquele que se sentir prejudicado entre com uma reclamação junto ao tribunal e será analisado pelo juiz auxiliar relator. Ok. Doutora Edna, vamos falar assim um pouco já mais próximo da eleição, porque sempre fica aquela dúvida da propaganda no dia da eleição e do transporte dos eleitores, só para a gente finalizar essa parte. A questão do transporte dos eleitores, há um prazo para que esses veículos eles realizem o cadastro junto à zona, junto ao juízo eleitoral. E com relação que eu também até passaria para a doutora Orleans, a propaganda no dia, porque a propaganda no dia, exato, né? Que nós no já dia estamos da ainda eleição, há que 2 meses. muitos correligionários adentram as sessões eleitorais com as camisas, com o nome do candidato. Isso tudo é permitido Sim, ainda, é né? permitido desde que não haja aglomeração. E o que verdadeiramente há um policiamento muito grande e tenta se coibir é a chamada boca de urna, que é a compra do voto, o viciamento da vontade do eleitor no dia da eleição. Ok. Doutora Orleans e doutora Edna, não sei também para quem seria essa pergunta, mas o TRE criou um aplicativo, né, especial, isso foi muito bem divulgado. Vamos agradecer aqui também ao nosso colega Eduardo Cantarino, né, que também nos ajudou bastante na construção dessa entrevista, com todas as informações, para que o eleitor acompanhe, né, todo esse processo eleitoral, né? E, inclusive, foi uma pessoa do Ceará, né, que criou esse aplicativo, um cearense que criou. Isso é um orgulho também para a gente, né? Como é que funciona esse aplicativo? Bom, o aplicativo, o link está no nosso site, mas ele também pode baixar através do celular, smartphone. Ele acessando com o link, ele pode ter todas as opções, as informações dos candidatos e acompanhar também como anda o andamento de todos os registros dos candidatos. Os processos, das impugnações, tudo isso? Sim. Que legal, né? Muito bom o TRE. E isso foi desenvolvido, na verdade, uma parceria, foram 2 TREs, e o TRE do Ceará foi um participante desse belíssimo projeto. Ok. Então, doutora Edna, eu quero agradecer pela sua participação e deixo, assim, 2 minutinhos para, se eu tiver esquecido de algum tema que a senhora desejasse abordar, falar para o telespectador, a senhora já conclui. Bom, atualmente nós estamos numa fase de convocação de mesários. O mesário é uma figura importantíssima, nós não faríamos a eleição se não existisse a figura do mesário, que é a pessoa, a maior autoridade dentro da sessão eleitoral. São mais de 80 mil pessoas convocadas e esses mesários são nossos parceiros. Nós temos, só para ter uma ideia, nós temos mais de 80% desse número, nós chamamos de mesário voluntário. É aquele mesário que no dia da eleição ele diz sim, diz que quer retornar no próximo pleito e atuar na sessão eleitoral. Nós estamos convocando, as cartas estão sendo impressas, em alguns municípios elas já estão sendo entregues, e a pessoa que não recebeu a carta ou que quer ser um mesário voluntário, ela pode acessar o nosso site
e preencher um formulário, preencher a inscrição através de um formulário. E também para o eleitor que tiver alguma dúvida de qualquer natureza, inclusive permitido, proibido, pode acessar a nossa página e também pode ligar 148, que é o nosso Disque Eleitor, e ele pode tirar dúvida de local de votação, dúvida quanto a ser mesário, como fazer. Denúncias. Ele pode também denúncia. Se ele quer fazer alguma denúncia, o meio é através do 148. Ok, a doutora Eliane, muito obrigada também. Foram esclarecedoras por demais todas as informações, e eu deixo os últimos instantes para também as suas observações, né, as suas últimas observações. Eu quero lembrar aos eleitores que desde o dia 6 de julho iniciou-se a propaganda eleitoral. Especificamente a partir do dia 19 de agosto, agora bem pertinho, se inicia a propaganda no rádio e na televisão. Ah, muito bem. Então, muitas vezes, o eleitor, quando chega naquele horário ele desliga, da propaganda eleitoral, desliga, diz, não, quando terminar, daqui a 50 minutos, eu ligo, que é o horário da novela. Aí onde está o erro? Aqui está o erro. Por quê? Porque existe uma frase muito utilizada que é: o voto não tem preço, tem consequências. E quando nós estamos diante de uma eleição geral, em que escolheremos o presidente, governador, senador, deputados estaduais e federais, estamos dizendo que estas pessoas estão recebendo uma procuração nossa para agir em nosso nome. Quaisquer ações advindas daí, a responsabilidade é nossa, porque escolhemos estas pessoas para estarem onde elas estão. Então, é muito importante que o eleitor, e que muitas vezes a pessoa diz assim: eu não gosto de política, por isso que eu não me envolvo. Mas o que em nossa vida não é política? Não é política. O preço do feijão é política. O preço da gasolina é política. A escola dos nossos filhos é política. Até a educação dos nossos filhos é política, porque tem uma lei da palmada. Então, tudo é política. Nós temos verdadeiramente que nos envolver com a política, assistir, acompanhar, não só até a eleição, mas também e principalmente após a eleição. E eu deixo uma pergunta para os seus ouvintes, né, os telespectadores. Vocês lembram em quem votaram na eleição geral de 2010? E acompanharam aqueles que ganharam, que conseguiram estar hoje no parlamento, no governo, na presidência, as ações dos seus políticos? Então, é importante que nós anotemos aqueles que receberão o nosso voto, acompanhemos as ações desses candidatos que logo, logo estarão eleitos. Muito obrigada. Nos representando. Sim. Então, muito obrigada mais uma vez a todas vocês. Obrigada. Aguarde só um instante e nós voltaremos com o quadro Conversa de Mulher, recebendo a prefeita de Camusim, Mônica Aguiar. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Vamos conhecer melhor a bela cidade de Camusim? Camusim é uma cidade com 60.158 habitantes. Fica no litoral leste do estado, com uma faixa litorânea de 60 quilômetros e um grande potencial para o turismo. Possui belas praias e lagoas, sendo o mais famoso o Lago do Torta. A cidade fica na foz do rio Coreaú, que se mistura com o mar, formando uma linda paisagem logo na entrada. A cultura do caju e a pesca artesanal são as principais atividades econômicas do município, que poderá receber em breve 2 grandes estaleiros, um para a produção de embarcações e outro até navios internacionais. Só um deles vai investir 120 milhões de reais na obra, gerando
1.200 empregos diretos. E é com muita honra que a gente recebe aqui nos estúdios da TV Assembleia a prefeita de Camusim, uma das 32 mulheres que administram o estado do Ceará. É importante a gente saber dela, como ela fez para chegar até o mandato, né, de prefeita e como ela está administrando uma cidade tão importante como Camusim, como vocês acabaram de ver. Mônica, muito obrigada, Mônica, pela sua presença aqui conosco. Mônica, antes da gente falar um pouco da sua administração, vamos falar um pouquinho de mulher, não é? Isso. Vamos amenizar essa nossa conversa. E eu gostaria de saber de você se tem sido difícil para você. Primeiro, se foi difícil para você alcançar esse posto de prefeita, né? Porque nós temos 184 municípios e apenas 32 mulheres chegaram ao nível de prefeita. Você acha que ainda há uma discriminação contra a mulher? Sim, eu acho que ainda existe, né, esse preconceito. Muitas vezes a mulher tem que enfrentar com muita vontade mesmo. Tanto é que eu disputei uma eleição, não tive êxito, permaneci com aquele desejo, com aquele sonho de servir ao meu povo e aí consegui fazer com que as pessoas entendessem esse nosso desejo, essa vontade de servir a população camusinense. Então, na segunda tentativa, tive êxito, estou há 1 ano e meio dirigindo a nossa cidade. Muitas vezes encontramos dificuldades, mas eu acho que o fato de ser mulher faz com que a gente consiga superar todos esses obstáculos com mais facilidade. Com certeza. E tem aquele detalhe, a mulher mais sensível para administrar, com certeza, os problemas sociais. Nós vivemos hoje sérios e graves problemas sociais. Eu acredito que Camusim, uma cidade já com 61 mil habitantes, deva ter, você até me explicava agora há pouco, antes nos bastidores, que vai implantar um CAPS, né? E nos grandes problemas hoje da população é a questão da droga, né? Da droga, do alcoolismo, e isso com certeza vai ajudar muito. Mas, Mônica, você acha que a mulher é mais cobrada do que o homem? Mesmo administrando o município, ela é mais cobrada ou não? Eu acho, até porque nós, mulheres, nós nos cobramos muito, né? A gente, assim, tudo que vai fazer, a gente faz, assim, com muita responsabilidade, olhando sempre os mínimos detalhes, se preocupando sempre pelo contexto que nos acompanha, né? Além de estar governando o município, a gente sempre se continua tendo cuidado como mulher, como mãe, como esposa, né? Então a gente sempre leva o nosso nome de mulher muito forte na nossa vida e é uma coisa que a gente tem de muito valioso, é o nosso nome. Então eu acredito que a gente, mesmo tendo as dificuldades de querer abraçar realmente as causas com coração, com muita determinação, mas o que importa é que o resultado sempre, eu entendo que quando a gente faz as coisas com o coração, tudo dá certo, né? Eu sou uma mulher de fé, então eu tenho muita fé nas coisas, acredito e parece que tudo dá certo, né? E tudo conspira a nosso favor. Com certeza, Mônica. E a gente sente que você também gosta, não é? Você nasceu num seio político, seu avô foi político, isso. O seu sogro, o seu esposo é político, então você gosta da política e é bom a gente fazer o que gosta. É verdade, eu acho que realmente a pessoa precisa ter vocação, precisa se sentir feliz em atender as pessoas, né? Eu que agora reabri a prefeitura, que passou por mais de 9 anos fechada, eu reabri um prédio histórico, um prédio centenário. Lindo, muito bonito, eu conheço. E que abri para o povo de Camusim, para que as pessoas possam ir lá, fazer suas reivindicações, participar da administração. Então isso a gente faz porque se sente feliz em servir as pessoas. Tem um dia específico que você atende a população, você dividiu esse tempo, como é que você faz? Sim, toda semana a gente tem um dia de atendimento à população, para poder escutar delas, né, as suas reivindicações,
os seus problemas sociais que tem nos seus bairros, né? Na sua família, eu sempre digo que política ele acaba, além de ser um administrador, a gente acaba sendo um pouco de psicóloga, a gente acaba sendo um pouco de advogado, de médico, porque a gente está ali para poder escutar realmente o desejo das pessoas e a gente só acerta quando a gente realmente atende ao desejo do cidadão, né? É para isso que o cidadão elege, não é? Isso. Agora, Mônica, Camusim tem um planejamento estratégico já? Tem, nós fizemos no primeiro ano o nosso planejamento estratégico, onde a gente procurou pensar Camusim para os próximos 4 anos e para os próximos 8 anos também. A gente fez o planejamento a curto e a médio prazo, né? Para que a gente pudesse realmente fazer a cidade se desenvolver de uma forma global, onde na educação, na saúde, no turismo a gente pudesse colocar investimentos importantes, né? E que a administração ela possa fazer todo esse planejamento da cidade que nós queremos. Agora, Mônica, os prefeitos reclamam muito da falta de recursos, né? E aí você coloca muito bem, isso me lembrou agora, né? Vem aí um projeto de aumento do FPM, né? E os municípios que se acomodarem e não buscarem esses investimentos, como você está buscando, com certeza não vão alcançar o progresso que a cidade merece, que a população merece. É verdade. Camusim é o maior litoral do estado do Ceará, 60 quilômetros de orla, uma cidade belíssima, eu digo abençoada por Deus, um povo trabalhador. Agora, nós, como administradores da cidade, nós temos que realmente não nos acomodar apenas o FPM, que é a nossa maior receita. Por isso que há uma luta muito grande de todos os prefeitos do estado do Ceará e do Brasil, para que a gente possa realmente aumentar esse FPM, mas acima de tudo, onde a gente possa, através das parcerias com o governo do estado, com o governo federal, conseguir captar recursos para que a gente possa trazer benefícios para a nossa cidade. Isso é fundamental para que a gente possa realmente executar todo o nosso planejamento. Nós precisamos dessas parcerias para que a gente possa desenvolver a nossa cidade. Com certeza, Mônica. E aí nós vamos entrar agora para uma grande parceria na área econômica, não é? Que você, desde que assumiu o município, vem batalhando para conseguir, acho que está bem próxima, não é? É verdade. Que é o Parque Industrial Naval de Camusim, que vai, com certeza, revolucionar a cidade. Conta pra gente como é esse parque. É verdade, nós estamos aí nessa luta, já que nós, com esse mesmo intuito dessa parceria governo municipal, estadual e federal, nós sabemos que existe uma potencialidade econômica muito grande no desenvolvimento naval do nosso país, né? Está aí a Transpetro já construindo navios, frota nacional. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande de aumento dessa frota, de manutenção dessa frota. Hoje nós temos navios brasileiros indo fazer manutenção na China. É muito importante que a logística hoje para o Brasil, que a gente construa os navios, dê manutenções nele, também nos nossos atracadores, né, que vão trabalhar nas nossas plataformas de petróleo e gerando com a descoberta aí do nosso pré-sal, teremos uma demanda nacional muito grande desses navios e desses equipamentos náuticos, né, para poder dar o crescimento que o país necessita, assim gerando e dando uma oportunidade de trabalho para a nossa cidade muito grande. Um dos estaleiros, que é esse estaleiro russo, pretende gerar mais de 1.000 empregos diretos. Nós já tivemos também um contato com outro estaleiro, um estaleiro nacional brasileiro do estado do Maranhão, que é Internacional Marítima, que também tem o interesse de se associar com holandeses, né, para que possa pegar a tecnologia internacional e a mão de obra brasileira, para que a gente possa realmente gerar na nossa cidade um complexo onde vai dar realmente um crescimento econômico muito grande. Além da mão de obra direta, a gente sabe que isso atrai no comércio, na economia local, nos restaurantes, movimenta toda a economia
da cidade. Então, isso é muito importante. Agora, Mônica, isso é um projeto para médio prazo? Qual é quando será realmente montado o primeiro? Olha, a demanda nacional já está aberta, o mercado já está necessitando dessa construção desses novos navios e dessa manutenção. Agora nós estamos vendo a questão da logística desses estaleiros, dessas empresas, realmente colocarem a mão na massa, como se diz, se instalarem, já olharam a questão da dragagem, a questão do local no município, né? O governador Cid, ele já determinou uma área como uma área de utilidade pública, né? E os dois estaleiros estiveram e realmente viram que é um local apropriado, adequado para que possa realmente se instalar. Oh, que beleza. Vamos torcer para que seja o mais rápido possível. É verdade. Não é isso, Mônica? Agora, Mônica, eu conversando com você, também fora dos bastidores, você me contava com tanta alegria, a gente via nos seus olhos, assim, uma alegria por uma coisa até que talvez uma pessoa de fora achasse que era insignificante. A gente sabe que Camusim, não é? Tem uma intensa atividade pesqueira. É verdade. E você me falava que uma atitude que veio dar certo, que é tão pequena, mas que é importantíssima, não é? Na vida daquela família e na produção, que foi a doação de alguns motores para pescadores. Conta pra gente. Olha, esse projeto ele é pioneiro no estado do Ceará. Foi uma forma que nós encontramos de salvar vidas. Isso é muito importante. Eu, como gosto muito de conversar com as pessoas, e vi que as mulheres ficavam muito apreensivas quando seus esposos, que são pescadores, iam para o mar, principalmente no período dos ventos, que nós já estamos chegando, mês de agosto, mês de setembro, e ocorreu em nossa cidade, há tempos atrás, alguns naufrágios, né, onde se perderam vidas. E aí a gente foi estudar uma forma de ajudá-los para que isso não ocorresse mais. Primeiro, fizemos capacitação, uma qualificação, mostrando que é importante a utilização de instrumentos de segurança, como colete salva-vidas, manter-se sempre juntos, pescadores quando vão para o mar, principalmente os das pequenas embarcações, das canoas, o cuidado com os horários. E aí, quando a gente estava conversando nesse encontro, nessa capacitação com os pescadores, nos foi mostrado que existia a possibilidade da canoa ir ao mar, ao invés de ir com a vela, de ir com um motorzinho, né? E aí a gente viu que, além de salvar vidas, porque garante dar uma autonomia maior para aquela canoa de ir e vir, que também aumenta a produtividade daquele pescador. Como certeza. Ele tem mais autonomia na canoa, ele produz mais, ele pesca mais, ele vai mais distante, volta mais rápido. Então, nós fizemos o cadastramento das canoas que não tinham esse motor, e aí levantamos 96 canoas. É importante eu ressaltar a parceria do deputado Sérgio Aguiar, do governo do estado, que conseguiu o recurso através da Secretaria de Pesca do estado, e nós fizemos a doação desses motores de rabeta. Foi um sucesso. Deve ter sido um dia Olha, de o festa. depoimento desses pescadores foi algo assim emocionante, de dizer a gratidão deles de poder deixar agora suas esposas mais tranquilas, mais seguras, né? As mães, né? Também com aquele desejo de saber que seu querido marido, seu querido filho vai ao mar, mas volta com total segurança, né? Então foi um projeto pioneiro, vários municípios do estado estão ligando para a nossa Secretaria de Desenvolvimento Sustentável para conhecer esse projeto. É importante que nós fizemos a várias mãos. O SEBRAE foi convidado pelo município para participar, a Capitania dos Portos, a Colônia dos Pescadores, a Colônia Z1, a primeira colônia do estado do Ceará. E a gente vê que esse projeto já está trazendo resultados para a vida desses pescadores que antes pescavam uma quantidade de peixe e que agora eles estão podendo trazer
muito maior a quantidade, né? E melhorando de vida. Qualidade de vida, com certeza. Agora, Mônica, falando ainda da área econômica, né? Porque a gente sabe que o interior todo precisa muito de desenvolver a sua economia, né? A base de tudo, precisa de empregos. As pessoas vivem batendo na porta do município em busca de um emprego, né? E o Camusim tem uma vocação turística natural. O que você está fazendo, o que você pretende fazer para melhorar, né, o turismo em Camusim? Olha, eu sempre falo que turismo, nós temos que trabalhar em 3 vertentes, né? A vertente número 1 é a infraestrutura da cidade, onde a gente tem o acesso às praias, né? E aí a gente tem buscado, junto ao governo do estado, nós agora estamos asfaltando o acesso da cidade de Camusim à praia do Maceió. São 12 quilômetros essa estrada, toda asfaltada, litorânea, olhando para o mar, né, dando um acesso a uma das praias mais bonitas do estado do Ceará. Posso dizer isso porque conheço. É verdade. Além disso, nós estamos reformando toda a nossa orla, né, o nosso cartão postal, que é a balaustrada da nossa cidade. Vamos construir um pier, né, um pier que vai dar acesso para as pessoas que vêm do outro lado, da Ilha do Amor, a Camusim, que também vai servir como um espaço de contemplação, porque terá um mirante, né? E a gente poder aproveitar toda aquela beleza que nós temos, né? Com certeza. Além da infraestrutura, nós trabalhamos também com a questão da qualificação, né, da nossa mão de obra, sempre tendo a parceria com o Sebrae, com o Senac, com o Pronatec, para que a gente possa saber receber o nosso visitante, né? E também restaurantes, hotéis, restaurantes, bares, barracas de praia, né? Todo esse trabalho em conjunto com o trade turístico da nossa cidade, né? E também a gente precisa divulgar a cidade, com né? certeza. Então nós estamos participando de todas as feiras nacionais, né, mostrando o destino turístico de Camusim, mostrando os nossos novos empreendimentos, né? Nós temos pousadas, hotéis, nós temos agora um hotel fazenda, né, que tem pesca e pague, uma coisa assim bem ecológica, com trilha. Você pode lá, unir o mar, né, com a ecologia, com a né? ecologia, né? Então é isso que nós estamos procurando trabalhar nessas vertentes. Temos aí o Centro de Animação Turística, nós temos um calendário cultural cheio de eventos, como o nosso carnaval, que é tradicional, nosso festival de quadrilhas, né, o aniversário da cidade. Nós teremos aí agora a micareta no mês de outubro. Então, quer dizer, é um leque de opções, tanto para quem quer ir para o turismo de sol e praia, curtir as praias de Camusim, a praia de Tatajuba, que acabou de ter aí a sua regata tradicional. Enfim, é um leque de opções, né, que você tem para poder desfrutar de uma cidade muito bonita, naturalmente, mas que tem, acima de tudo, eu sempre digo, Silvana, eu digo assim, a cidade só é boa para o turista quando ela é boa para as pessoas que moram lá. E o povo camucinense é um povo muito alegre, muito cheio de vida, muito hospitaleiro. Eu sempre digo que quem vai se encanta por todas essas belezas, mas acima de tudo, pela acolhida, né? Que o povo camucinense sempre gosta muito de receber o nosso turista. Com certeza. Mônica, e na área da assistência social, eu sei que você até foi premiada, recebeu um prêmio recentemente, pela construção de moradias, né? Moradia é essencial na vida das pessoas, né? Hoje todo mundo, não sempre as pessoas buscaram a moradia, né? Hoje está mais fácil e ao mesmo tempo muito difícil para algumas pessoas. Quantas casas já estão disponíveis e você tem projetos para mais casas? Temos sim, olha, nós entregamos, por volta agora do mês de junho, 208 unidades habitacionais, né? Foi, assim, um dos momentos da minha administração mais emocionante. A gente que fala de mulher, a gente sabe
que toda mulher sonha em ter o seu lar, o seu canto, né? Onde você protege os seus, né? Então, a entrega dessas casas fez realmente muitas famílias muito felizes. Eram pessoas que moravam em áreas de risco, pessoas que moravam de aluguel e que hoje podem realmente morar e morar bem. Uma casa de quase 50 mil reais, toda na cerâmica, forrada com PVC, 2 quartos, com toda a dignidade mesmo que o cidadão camucinense merece. Foi um projeto assim realmente muito sonhado, que a gente fica muito feliz de poder executar ali, entregar à população camucinense, e já temos mais, né? Nós levantamos uma demanda de mais de 1.000 casas para o município de Camusim, já contactamos com a Caixa, já tem empresa que já comprou o terreno para construir. Nós estamos realmente aí trabalhando diariamente para que saia o mais rápido possível. O projeto já foi apresentado à Caixa Econômica, está sendo analisado para que a gente, até setembro, a gente possa aí já dar início à construção de mais 1.000 unidades habitacionais, para que a gente possa fazer as pessoas felizes, para poder ajudar na economia local, porque até numa construção de um conjunto como esse, a gente está gerando emprego, porque o pedreiro ganha, o eletricista, o pintor, o comércio local, que está aí vendendo cimento, o tijolo, a telha, né? Também mexe com a economia. É importante até dizer que dessas 208 casas, eles recebem um cartão de 5 mil reais para comprar a cama, a geladeira, o fogão. Que legal. E circulou na economia de Camusim R$1 milhão no comércio, nessas lojas de móveis e eletrônicos, né? De eletrodomésticos. Então foi assim, algo muito importante, algo de sucesso, e que a gente com certeza vai continuar essa política pública de atender com habitação para a população camucinense. Outro problema grave, né, que a gente sempre comenta com os prefeitos é a questão da saúde, né? A saúde, de um modo geral, é um fator importante na vida do cidadão. Como é que vai a saúde do povo de Camusim? O que é que você preparou para a saúde e está preparando? Olha, para a saúde a gente tem que ter assim um cuidado também muito grande. Em primeiro lugar, em ter os profissionais, né? E aí é importante que se diga que o programa Mais Médico, ele veio para ajudar muitos municípios do Brasil, em especial o nosso, né? De Camusim. Hoje nós temos mais de 10 médicos do programa. Nós temos, no total, 17 médicos trabalhando nas unidades básicas de saúde. Estamos com todos os postos de saúde em 1 ano e meio reformados, ampliados, e nós temos em construção 5 novos postos de saúde, né? Então, para poder cuidar das pessoas pertinho da sua casa. Além de ter todas as equipes completas, com médico, enfermeira, dentista, técnicos de enfermagem, nós também tivemos o cuidado de ter 2 profissionais médicos obstetras, né, ginecologistas obstetras, que visitam as gestantes nas suas unidades básicas de saúde. Nós temos um médico ultrassonografista que leva o equipamento de ultrassom para poder fazer o exame no posto de saúde, para que a gestante não precise sair do seu bairro para ir no centro da cidade para poder fazer esse exame. Né? Então, estamos cuidando muito bem da atenção primária, e aí a gente vem para a nossa tão sonhada UPA, né? A nossa unidade de pronto atendimento, que já é uma realidade na capital do nosso estado, que tem tido uma aceitação muito grande. Então, hoje nós já estamos em construção, obra com mais de 70% já construída dessa unidade de pronto atendimento, para que a gente possa realmente acolher essas pessoas, né, na emergência, no encaminhamento ao hospital, no encaminhamento para a policlínica, né, que também é uma política
extraordinária, é das policlínicas do estado do Ceará que tem a maior aceitação da comunidade, né? Os usuários que são atendidos nela saem de lá com um nível de satisfação elevadíssimo, e é isso que nós queremos, construir equipamentos que deem uma estrutura confortável, com a qualidade, com a tecnologia, né? Mas tendo os profissionais também com aquele espírito mesmo de saúde pública, aquele espírito de cuidar das pessoas. Então vamos ter também um CAPS 24 horas? É verdade, outro projeto pioneiro para a nossa região toda. E CAPS, para quem não sabe, né, é um centro, né, de atendimento a psicossocial, né? Tanto nós temos os CAPs que trabalham com a saúde mental, como também para álcool e drogas, né? Exato. Além desse CAPS 24 horas, nós teremos uma unidade de acolhimento, onde os drogadilhos, né, como a gente chama, terão a oportunidade de passar até 6 meses interno, numa casa com toda uma estrutura, para que eles possam sair dali com uma nova oportunidade de uma nova vida, né? Totalmente recuperados, né? Nós, mulheres e mães, a gente sente muito quando a gente escuta de uma mãe o pedido, né, de ajuda, o pedido de dar uma nova chance àquele filho que muitas vezes passou algum tempo perdido e que precisa de uma oportunidade. E o poder público, nesse momento, tem que dar, tem a obrigação de dar essa oportunidade a essas pessoas, né? Então, essa unidade de acolhimento vai ser algo extraordinário, vai ajudar a combater a violência, a dar oportunidade às pessoas que estão precisando, e a gente acredita que ele vai salvar vidas. Com certeza. Mônica, e para encerrar, Mônica, eu queria que você falasse um pouco, né? Nós perdemos há pouco tempo a professora Norma Soares, que foi presidente do Movimento das Mulheres do Legislativo, você também, né, que participa do movimento, que você fizesse a sua homenagem para ela, né? A Norma era uma pessoa muito querida por todos nós que tivemos a oportunidade de fazer parte desse movimento. É muito justa todas as homenagens feitas a ela, né? Foi uma mulher que não teve no seu currículo a participação direta, partidária, como mulher na política, mas ela teve como uma grande companheira que foi, e muitas das mulheres, né, acabam realmente se envolvendo muito na oportunidade de colocar os seus esposos, colocar os homens na política. E ela foi uma grande mulher, como presidente do Movimento das Mulheres do Parlamento, defendeu muito a participação da mulher na política, nos movimentos sociais, nos projetos sociais, né? Então eu queria realmente respaldar todas as homenagens à professora Norma. Inclusive, nesse programa nós fizemos uma homenagem para ela. Muito também. Justa, né? E eu queria também, nesse momento, homenagear toda a família, né? Em nome dela, porque é um grande exemplo de mulher. Ok. E para finalizar mesmo, eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres, né? As mulheres que ainda não tiveram a coragem de enfrentar a política, né? Até pelos seus muitos afazeres, mas que hoje o ser humano qualquer tem que se envolver na política, porque é na política que se decide tudo, não é, Mônica? É verdade. A política é algo assim inerente da democracia, né? E nós que a vida toda, todas as mulheres sempre buscaram ocupar o seu espaço, né? A gente quando é criança quer ocupar o nosso espaço, convencendo o pai, a mãe, de poder ter mais liberdade, de poder falar o que a gente pensa, depois quando a gente casa, aí quando vai ao trabalho, né? E na política partidária é muito importante a presença das mulheres, né? E eu faço esse convite, essa convocação para que as mulheres enfrentem, né, essas oportunidades. Nós sabemos que dirigir uma cidade, estar no parlamento, não é uma tarefa fácil, mas quando a gente tem a oportunidade de realizar
os sonhos que não são individuais, os sonhos que são coletivos. Aí a gente tem o total apoio, eu tenho o total apoio do meu esposo, eu tenho o total apoio das minhas filhas, né? Eu tenho 3 Marias na minha vida e elas realmente se sentem orgulhosas de saber que a gente pode fazer mais pelo povo, que a gente pode melhorar a vida das pessoas, fazendo uma política séria, fazendo com que as coisas aconteçam, fazendo com que a gente possa utilizar os recursos públicos da melhor forma possível e fazer com que as pessoas melhorem de vida. Esse eu acho que a maior missão que nós mulheres temos é de servir, e de servir ao próximo, servir a população mais carente. Isso nos enche de energia, nos dá força, nos dá ânimo e faz com que a gente enfrente todas as dificuldades e todos os obstáculos. Ok, parabéns, Mônica, muito obrigada, fiquei impressionada com a sua dedicação e espero futuramente tê-la aqui conosco para falar de novos projetos. Obrigada, Silvana, Mônica. eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no seu programa. Quero aproveitar para lhe convidar e convidar todos os nossos telespectadores para conhecerem um pouco, né, do nosso cantinho, da nossa cidade, que é o maior litoral do estado do Ceará. Então, aproveita essa oportunidade para convidá-los. Vamos a Camusim. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com o último quadro do programa Elas São Notícias. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. A secretária da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, Mariana Lobo, é agora membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Em Brasília, o Conselho é o primeiro colegiado da execução penal e tem como missão propor todas as diretrizes da política penitenciária e criminal do Brasil. E atenção, a senadora Vanessa Gaziotin, do PCdoB do Amazonas, procuradora especial da mulher no Senado, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dados sobre as candidaturas femininas desde 1949. O objetivo é descobrir as candidatas eleitas e derrotadas para analisar as dificuldades encontradas pelas mulheres para ocupar cargos eletivos. As mulheres compreendem mais da metade do eleitorado brasileiro, mas são minoria nos legislativos. Em 2010, menos de 9% dos parlamentares eleitos eram mulheres. No Senado, apenas 9 das 81 vagas são preenchidas por senadoras. E agora, uma dica para as domésticas. Algumas mudanças na relação trabalhista ocorreram entre patroa e empregada doméstica e começam a valer a partir do dia 7 de agosto. Quem não assinou a carteira profissional estará sujeita à multa de um salário mínimo de R$ 724 em valores atuais. Algumas medidas ainda dependem de votação na Câmara e só deverão vigorar em 2015, como a obrigatoriedade do depósito do FGTS e o recolhimento da contribuição previdenciária para seguro acidente, que ainda dependem da aprovação de uma lei. Confira aí na tela o que já está valendo. Obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho. Carga horária semanal de 44 horas, dividido em 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira, ou 4 horas de segunda a sábado. Pagamento de hora extra com acréscimo de 50% da hora normal. Sancionada a aposentadoria especial para policial mulher. Demorou, mas a vitória chegou. Após 13 longos anos de muita luta,
mobilizações e trabalho árduo, as mulheres policiais podem finalmente respirar um pouco mais aliviadas. É que a presidente Dilma Rousseff finalmente sancionou o projeto de lei complementar que trata da aposentadoria especial de mulheres policiais. A medida foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 16 de julho e reduz para 25 anos o tempo mínimo de contribuição para que mulheres policiais se aposentem. E assim encerramos mais um programa Mulheres no Parlamento. Espero que tenham gostado dos assuntos aqui tratados. Mandem suas sugestões de pautas para o nosso e-mail mulheresnoparlamento@gmail.com ou faça contato com o nosso telefone 3264-7113. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. As bailarinas são moças operárias, prostitutas, meninas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.